Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, eu vou receber aqui um convidado que, pelo perfil dele, pelo que eu vi ali nas redes, ele é uma enciclopédia da área da educação. Eu estou aqui com o Sheldon Assis, ele tem uma trajetória riquíssima como historiador, geógrafo, pedagogo, ele também é palestrante e especialista em EdTech. Sheldon é Chief Education Technology Officer na Moviplan Soluções Educacionais e ele também é autor do livro Educação para o Século XXI, Desafios e Oportunidades para a Transformação Pedagógica. Então, vocês viram aqui que ele sabe do que ele está falando. E o nosso papo vai ser voltado para CS na área educacional. E eu já combinei aqui nos bastidores que eu vou começar mandando para ele aqui a primeira pergunta. Sheldon, com sua vasta experiência em gestão escolar e estratégica, e já atuando aí há 25 anos como professor, como que você percebe a evolução do conceito de Customer Success aplicado ao contexto educacional? E quais são os maiores desafios para implementar uma cultura de CS que realmente coloque o estudante e a comunidade escolar no centro? Professor Sheldon Assis, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Maíra, eu que agradeço, é uma honra estar falando com você, com o público que te segue e podendo trocar essas ideias. Eu acho que são nesses momentos que a gente cresce, que a gente pode trocar experiências, né? Porque o processo de ensino e aprendizagem é um processo co-criativo. Ninguém aprende sozinho, é muito importante esses momentos de troca. Maíra, eu acho que para começar, para entender essa área de Customer Success, como que ela afeta na educação, eu quero só fazer um passinho para trás para a gente entender o seguinte. No Brasil, em especial no Brasil, que é o mercado que eu mais conheço, obviamente, os cursos de licenciatura, o próprio curso de pedagogia, que eu já tive a oportunidade de ser professor de curso de pedagogia, ele não trata de questões voltadas para a gestão. Esses cursos não trabalham sobre questão financeira, sobre questão de gestão de carreira mesmo, sabe, Mayra? Por exemplo, em vários outros cursos, administração, economia, contábeis, própria medicina, existe momentos com professores e até mesmo dentro do próprio currículo dessas universidades, tratar da carreira dessas pessoas de como precificar uma consulta, de como precificar um atendimento, mas isso ainda é um tabu no meio da educação. Nós ainda trabalhamos muito com a ideia de que a educação é um sacerdócio. E eu brinco muito quando eu dou palestras ou quando estou conversando com alguém, dizer o seguinte, gente, não é um sacerdócio, até porque sacerdote ganha mais do que professor. Né? Então, eu acho que a primeira coisa nós precisamos rever isso. E dentro dos cursos de licenciatura, dos cursos de pedagogia, ensinar que não está errado a pessoa pensar na carreira dela, não está errado a pessoa pensar no âmbito profissional dela. Tudo bem, eu amo dar aula, eu adoro estar no meio educacional, mas eu preciso ganhar dinheiro também no meio disso. Eu preciso ter uma qualidade de vida minimamente aceitável. Então, acho que a primeira coisa é que os cursos não trabalham isso. Eu sempre, quando eu dava aula no curso de pedagogia, eu falava para as meninas assim: meninas, não deem a primeira aula particular de graça. Porque vai aparecer uma vizinha, uma amiga, alguém que vai dizer assim: ah, você não pode ajudar o meu filho que está com dificuldade na escola? Sim, claro que eu posso. É R$ 100 a hora aula, R$ 150 a hora aula. Poxa, mas você vai cobrar? Vou. Sabe por quê? Se eu não coloco valor no meu trabalho, ninguém vai colocar valor no meu trabalho. Então é muito comum a pessoa nesses cursos de licenciatura, de pedagogia, achar que é uma missão. Ah, não, estou dando aula de graça para o filho da minha vizinha. Se é de graça, você está dizendo para a pessoa que a tua profissão não vale nada. Não é? Então, primeira coisa, eu acredito que a gente precisa entender isso. O próprio profissional de educação precisa se valorizar enquanto um profissional. E no meio de tudo isso, existe, obviamente, para
dentro agora do universo de CS, essa preocupação de que isso precisa ser tangibilizado, isso precisa ser visto, eu preciso gerenciar esses dados, que é outra coisa que a carreira docente pouco trabalha. O docente, ele muitas vezes trabalha tendo um feeling dele, de imaginar, minha aula está sendo boa, a aula não está sendo boa, os alunos estão gostando, não estão gostando, estão conversando, não estão conversando. Isso seria um indicador subjetivo de se aquilo que ele está fazendo está certo ou não. Mas nós não podemos trabalhar só com indicadores subjetivos. Eu preciso ter dados concretos que mostrem se o processo meu ali em sala de aula está dando certo ou não. Se o meu aluno está verdadeiramente aprendendo ou não. O professor também é muito reticente com isso, sabe? De ter alguém na sala de aula dele observando a aula, ou ter alguma plataforma que faça um simulado externo com os alunos. Mas isso é algo que ocorre em todas as carreiras existe isso. E eu acredito que o professor tem que romper a mente dele nesse sentido, e enxergar que aquilo não é uma forma de punição, é uma forma de auxílio. Será que eu estou caminhando pelo lugar certo? Ou não? Enfim, então acho que primeiramente a área de CS no setor educacional, ela tem um desafio muito grande de tangibilizar isso, de ajudar os professores nisso e de ser aceita em relação a isso, sabe? De encarar como uma profissão, digamos assim, mais estruturada e que realmente precisa de alguns vieses mais técnicos para poder, digamos assim, funcionar da melhor maneira possível. Sheldon, eu tô assim, encantada de ouvir você, né, porque enquanto você vai falando, eu ficava pensando aqui, o nosso público é de docente, né, a pessoa que assiste o Conversas de Classe, mas também hoje tem muito graduando que acompanha o programa. Então olha como você está trazendo dicas importantes, né, eu acho que de olhar para a profissão com essa valorização que ela realmente merece, né, e eu estava me lembrando aqui de uma coisa que às vezes eu falo para os professores em formação, e eles se assustam, até ficam bravos, ficam pensando, né? Que lá na sala de aula nós somos aquele especialista que vai garantir que as coisas funcionem, né? E que às vezes não é só garantia de aprendizado, né? É muito mais garantia dessas condições, como você está falando, e que essas condições elas são tangíveis, né? A gente não está falando aqui de nada utópico. É claro que a Sim. paixão pela profissão ela tem que continuar existindo, mas isso qualquer pessoa, desde a pessoa lá que está fazendo bolo até a pessoa que está construindo um prédio, tudo isso é movimentado por uma paixão também que está por trás, né? Então, queria parabenizar aí por essa fala clara, né, primeiro. E você é especialista em EdTech, né? E você é Chief Education Technology Officer da Moveplan, né? Quando a gente olha aqui para essas suas especializações, a gente pensa também nessa questão da digitalização da educação que ela está crescendo, né? Eu acho que nunca houve tanta solução tecnológica sendo aí desenhada ou sendo implementada. Mas o que eu queria te perguntar é como que essas soluções, elas podem ser não apenas para otimizar processo, mas como que elas podem ser voltadas para aprimorar a experiência de aprendizagem e o sucesso do aluno, né? Indo além um pouquinho da ferramenta. Sim. Primeiro, Mayra, eu acredito que a tecnologia aplicada à educação, ela não pode ser uma tecnologia por tecnologia. Porque eu também vejo muitas escolas e eu conheço escolas do norte a sul do Brasil, tive essa grata oportunidade de visitar em loco todos os estados brasileiros eu conheço, todas as capitais dos estados brasileiros, de visitar a escola mesmo em loco. Algumas escolas colocam a tecnologia só para dizer que tem, só por uma pressão do mercado. Para a família, tem aqui uma plataforma X, uma plataforma Y, só para dizer que tem. Tecnologia por tecnologia não resolve nada. A tecnologia é um meio. O fim é sempre o professor, é sempre o aluno. Mas, ao mesmo tempo, Mayra, a gente hoje entende que existem múltiplas inteligências e, principalmente, existem múltiplas linguagens. Então, as pessoas hoje precisam ser alfabetizadas na língua nativa, no caso nosso aqui, o português. Precisa sim ser alfabetizado na língua inglesa. Então, falar com os professores que estão aí do outro lado me vendo, gente, se você ainda não fala inglês, aprenda o mais rápido possível.
o mais rápido possível. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua carreira, mas gigantesca. Muito grande, inclusive, de você poder trabalhar em escolas internacionais, de você poder trabalhar em escolas bilíngues, aonde a hora-aula é muito maior do que uma aula numa escola de ensino regular não bilíngue. Então pense nisso, se você ainda está na docência, corra atrás disso. Precisamos também de letramento matemático, que o número de analfabetos matemáticos é infinitamente maior do que o de analfabetos da língua portuguesa. Então precisamos nos alfabetizar em língua matemática também, e também precisamos nos alfabetizar na nova linguagem, que na verdade nem é tão nova assim, que é essa linguagem digital. Então nós estamos no limiar de termos novos analfabetos, que são analfabetos digitais. Professores, originalmente eu sou professor de história, minha primeira graduação foi em história. E em meio a tantas coisas que eu aprendi, uma delas é que o bonde da história, o trem da história, ele não vai parar para te esperar. E eu não estou discutindo se a tecnologia é boa, se a tecnologia é ruim, se ela tem que ser inserida ou não inserida. Isso aí seria uma outra discussão para um outro momento que a gente ficaria aqui um tempão. Mas ela está aí e ela vai acontecer. E se você não se envolver nisso, você ficará para trás nesse bonde da história. Recentemente eu estava num colégio em Blumenau e eu estava falando o seguinte para os professores: nós temos um problema, né? Hoje a maioria das plataformas educacionais, elas são criadas por um menino que conhece bastante de programação e nada de educação, porque nós professores não estamos nos envolvendo nisso. Então nós temos que estar à frente disso. Nós temos que estar na linha de frente dessa produção dessas plataformas, na produção dessas novas tecnologias educacionais que entrarão na escola independente de você querer ou não. E isso é muito importante para os dias de hoje, Maíra. Por exemplo, dominar a inteligência artificial. Ela está aí, ela é uma realidade, cada vez ela será usada mais. Não acredito que ela substituirá um professor, porque a docência ela requer mais do que somente técnica, ela precisa de afeto. A educação ela é movida por afeto. E nós precisamos ter do outro lado nesse processo um outro ser humano. Então a IA não vai substituir o professor, mas ela vai facilitar a vida do professor que estiver adotando ela e vai extinguir aquele que não estiver adotando ela. Então, a tecnologia não pode ser só por tecnologia, ela tem que ser inserida em sala de aula e o aluno tem que, como você perguntou, estar inserido nesse processo. E eu vejo hoje, Maíra, talvez o grande desafio é como incluir tecnologia de maneira ética dentro da sala de aula e principalmente educar o aluno para a ética tecnológica, que nós não falamos sobre isso muito. Então, poxa, eu sei que essa notícia é falsa, mas ela satisfaz a minha ideologia, ou ela satisfaz uma visão de mundo, eu vou publicar mesmo sabendo que é falsa. Eu vou pegar uma foto aqui de uma menina e vou compartilhar essa foto. Eu vou destruir a vida de uma pessoa por uma rivalidade, enfim. Isso não é ético. Mas parece que isso não funciona no meio digital, não é? No meio digital parece que é uma terra sem lei, em que eu posso fazer o que eu quiser. Então, antes de mais nada, ensinar ética, como ser ético em meio às redes sociais, como trazer isso para dentro da escola de uma maneira ética, responsável e sempre tentando nesse meio alfabetizar o aluno nisso, porque o aluno que não estiver minimamente alfabetizado no mundo digital, ele será o pária, digamos assim, do próximo milênio. Vai ser a pessoa que não vai encontrar opção no mercado de trabalho de forma alguma. Sheldon, que fala expressiva, né, e eu queria até contribuir um pouquinho, né, eu faço muita interação com adolescentes nas escolas, conversando exatamente sobre isso. E a gente tem uma crença, a gente acredita que eles acham que a internet é um lugar que a gente tem que olhar de forma cidadã, de forma responsável, e não. Eles ainda pensam que a internet é aquele lugar que eles podem fazer tudo, né? E acho que é por isso que a gente tem aí tantos casos e cada vez mais casos aparecendo, o que só reforça a importância do que você falou, né? Sim, sim. E acredito, né, que você também traz um pouco desse conteúdo, porque você é autor. Você escreveu um livro, Educação Sim. para o Século XXI,
E você fala ali de desafios, de oportunidades para uma transformação pedagógica. Pensando um pouco, no CS, tentando relacionar, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o papel da formação continuada dos educadores e educadoras nesse processo? E como que você acha que a gente pode garantir que eles se sintam apoiados e apoiadas, para poder utilizar essas inovações em prol do sucesso aí dos estudantes, das estudantes na sala de aula? Tá. Eu vou citar uma passagem de uma das palestras que eu tenho, que eu provoco os professores fazendo a seguinte comparação. Eu faço a seguinte indagação para eles: "E se você fosse um fotógrafo?". E a minha indagação vai no seguinte na seguinte direção. Então, Maíra, imagine que você fez hoje um curso de fotografia. Onde você mora? Qual é a cidade? Eu estou em Jundiaí, no interior de São Paulo. Jundiaí, legal. Então você foi no melhor, na melhor escola de fotografia em Jundiaí. Fez o curso, terminou o curso, comprou a melhor máquina fotográfica que existia, o melhor computador que tinha, colocou o melhor editor de imagens que existia e começou a trabalhar. Passam-se 10 anos e nesses 10 anos você não fez um outro curso de atualização, você não trocou sua máquina, você não mudou o software de edição de imagens, e você pegou aquele mesmo primeiro book que você criou para poder divulgar o seu trabalho e está divulgando aquele book lá com o seu trabalho. Não tem página no Instagram, não tem página no LinkedIn, não tem YouTube, não tem nada. Você acha, Maíra, que você estaria no mercado de trabalho, sim ou não? Com certeza não. Com certeza não. Agora, eu uso essa analogia para provocar o professor no seguinte: você conhece professores que se formaram numa licenciatura há 10 anos e nesses 10 anos não implantaram a metodologia nova em sala de aula, não foram fazer uma MBA, não foram fazer uma pós, não participaram de congressos, não fez nada disso? Você deve conhecer. A carreira docente, ela tem, na minha modesta opinião, um problema muito grave, que o meu cliente, se assim eu posso chamar, que é o aluno, ele sempre virá para meu atendimento sabendo menos que eu. E como ele sabe menos que eu, isso ao longo da carreira docente vai, digamos, acomodando o professor. Porque ele fala assim, cara, esse menino nunca vai saber mais matemática, mais história, mais química do que eu. Então, ao longo dessa carreira, ele vai até perdendo o ímpeto de preparar aula, vai perdendo o ímpeto de participar de congressos, porque ele consegue fazer o básico dele ali. Mas, mais uma vez, na minha modesta opinião, nós estamos vendo que isso vem se transformando numa grande bola de neve. Nós estamos enfrentando muitos problemas disciplinares, nós ainda enfrentamos muitos problemas de evasão escolar, que, claro, obviamente, não é culpa só do professor, de forma alguma, isso é culpa de toda uma cultura escolar que existe dentro do Brasil, mas a gente também precisa se preparar enquanto educador. Eu preciso sempre estar me aperfeiçoando, eu preciso sempre estar participando de congressos. Gente, existem cursos na internet gratuitos. Existem cursos EAD ótimos, gratuitos até na internet. Então, gente, eu sei que é complexo. É um trabalho que você tem um antes, que é preparar a aula, tem o durante, que é estar em sala de aula, e tem o depois, que é o corrigir e repreparar esse ciclo eterno, né? Mas a gente precisa encontrar um momento ali para se preparar. Nós precisamos encontrar um momento nessa loucura toda de estarmos atualizados com o que vem acontecendo, não é? De como inserir uma tecnologia, uma nova metodologia em sala de aula, porque todas as profissões são assim, Maíra, todas. Se um médico ficar mais de 2 anos sem se atualizar, ele vai perder nossa, um cirurgião não pode ficar 6 meses sem conhecer uma nova técnica, não é? Um pedreiro vai colocar novos materiais para ele trabalhar e melhorar a forma dele trabalhar. Então um professor também não pode estar a par desse processo de melhoria contínua dele. Então,
E isso foi uma das coisas que me motivou a fazer essa migração de carreira para a área de CS também, de eu poder compartilhar com os professores muitas coisas que eu aprendi dos cursos que eu fiz, das pós que eu fiz, a MBA que eu fiz, de congresso que eu participei, de escolas que eu visitei, porque eu entendo que há uma necessidade nisso, do professor se manter atualizado em meio a toda essa loucura que é a docência, né. E é uma dica muito preciosa, né, que você deixa, porque eu acredito também que além, né, da gente, se profissionalizar para, claro, ter mais conhecimento e saber como lidar melhor com as questões da sala de aula, tem uma questão que é interna, né. Eu falo que eu sou muito estudiosa, eu também sou de história, mas também sou professora de língua portuguesa, também sou Legal. jornalista, e eu falo o quanto isso me dá uma base para seguir, também interna, né. Isso também tem a ver com o autoconhecimento e como a gente se olha também, né? Porque às vezes o professor também está olhando para esse lado da desvalorização, ela não vai vir só de fora, ela tem que vir de fora, sim, mas tem uma grande parte dela que vem de dentro, né? É, a gente precisa se valorizar enquanto profissional. E Sheldon, também olhando aqui para sua biografia, né? Você é criador de conteúdo lá no YouTube e você usa ali a plataforma para disseminar conhecimento. O que eu quero te perguntar, que lições o CS, principalmente quando a gente fala aqui de foco no cliente e de entrega de valor, que você pode tirar e aprender aí com a dinâmica de tanto engajamento quanto feedback nas plataformas digitais, para construir mesmo essas relações mais duradouras e mais significativas no ambiente educacional. Legal. Eh, Vamos traduzir, né, o CS para a linguagem língua portuguesa, que é o sucesso do cliente, o customer success, né, o sucesso do cliente. Não quero falar que um aluno é um mero cliente, mas temos que olhar para esse aluno como se fosse o nosso cliente e garantir que nessa relação ele tenha um sucesso, não é? Então, quando eu criei um canal no YouTube e tantas outras coisas que eu procurei fazer, era para disseminar essa ideia mesmo, para disseminar essa ideia de professor, inove. Você, professor, pode ser um empreendedor dentro da sua carreira. Porque quando a gente pensa em empreendedorismo, nós quase sempre pensamos numa empresa, pensa numa startup, a gente pensa sempre numa forma de empreender como sendo uma empresa, algo físico, digamos até. Mas, gente, empreender dentro da docência é também você transmitir esse conhecimento que você adquiriu durante a sua carreira com um Instagram, com um canal no YouTube, lançando cursos. Empreenda. Empreenda, professor. Encontre algum momento para você empreender, porque isso te coloca também como alguém diferenciado dentro da sua profissão. Não é? E mais uma vez, voltando lá para o começo do nosso papo, quando eu falo isso, às vezes eu percebo um certo desconforto em alguns colegas. Mas eu não acho que a docência é isso. Tudo bem, é a tua opinião, eu concordo que tem pessoas que acham que a docência não é isso. Mas, gente, você a todo momento precisa empreender enquanto o seu CPF. A gente sempre pensa muito no CNPJ, que é a empresa que você trabalha. Claro, eu vou lutar para sempre a empresa que eu trabalho estar financeiramente o mais saudável possível, mas eu também tenho que estar saudável financeiramente. Eu também tenho que, nesse processo, realizar os meus sonhos pessoais, não é? Então eu preciso estar no mercado. Eu sempre, mais uma vez, usando o exemplo das meninas da pedagogia, eu falo: "Meninas, qual de vocês tem LinkedIn?". O que que é isso aqui?". Vamos lá, eu fiz uma aula uma vez, Maíra, que eu fiz elas entrarem e fazerem o LinkedIn delas ali na hora. Você tem que estar no LinkedIn, entendeu? O que que você como é que você está usando o seu Instagram? Eu sempre tive esse cuidado com as meninas para passar isso para elas. Como você está usando o seu Instagram? Tinha umas meninas que tinham um Instagram lá, poxa, você está na aula de pedagogia, não estou dizendo que você tem que ser um santo, ninguém tem que ser, o professor é um ser humano como outro qualquer. Mas alguém que trabalha com educação infantil, será que é legal você colocar uma foto com uma garrafa de vodka na boca? Tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso, mas entenda que hoje as mídias sociais são uma abertura para o mercado de trabalho também. O seu futuro empregador vai olhar para isso. Será que uma mãe fica feliz de ver uma professora lá tomando todas? Gente, eu faço um monte de coisa, todo mundo faz, mas será que você tem que colocar tudo no Instagram? Será que você não pode criar um Instagram um pouco mais profissional?
com imagens de trabalho que você vem fazendo, das feiras que você promove na escola, do trabalho que você promove. Então isso é uma forma de inovação, isso é uma forma de empreendedorismo. Você está empreendendo enquanto profissional. Então quem está me ouvindo, eu sei que isso às vezes soa ruim, fala assim, poxa, mas eu tenho minha vida privada. Claro que você tem sua vida privada, tá bom? Você quer um Instagram aí para você colocar? Beleza, abre um Instagram ali meio fechado só para quem você aceita. Seu Instagram aberto, eu aconselho você colocar coisas profissionais que te enalteçam, não é? Então tome cuidado com isso, coloque-se enquanto profissional dentro do mercado, que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Sheldon, eu queria te agradecer pela sua generosidade, por essa entrevista maravilhosa, por você trazer um assunto que às vezes as pessoas não pensam muito, às vezes nem conhecem, né, nem acham que é para a educação, e você tornou esse assunto pedagógico, né? O nosso papo foi principalmente pedagógico. E eu quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente. Claro, quero sim. Maíra, eu antes de mais nada quero agradecer você, o seu público. E uma das coisas que eu mais tento nesse momento da minha carreira, que eu fiz essa transição de carreira vindo para essa área de corporativa, digamos assim, e isso abriu muito a minha cabeça em relação a essa gestão da sua carreira, a gestão da sua imagem, a gestão do seu trabalho. Então, docentes, professoras e professores que estão me vendo, pense em você enquanto um profissional, na carreira que você escolheu para seguir. Use-a, e eu sei que você ama os seus alunos e você venera isso, mas você tem que também olhar para sua carreira enquanto uma pessoa física mesmo, tá? O seu CPF nessa sua carreira. Então, essa área de gestão me fez enxergar isso. Enxergar a gente enquanto tem um monte de gente ao redor da educação ganhando milhões. E nós, professores, somos a fatia menos, digamos assim, favorecida na repartição desse orçamento que existe na educação, tá bom? Então, gente, continuem com a força, com a energia, com a fé que eu sei que vocês têm no seu trabalho, mas se valorizem enquanto pessoas. Eu vou contar só mais um caso que aconteceu comigo. Eu morava num condomínio de casa, gente, casa geminada. Casa geminada, uma casa colada na outra, e minha casa igual a casa do vizinho. Só mudava que o meu banheiro era para cá, o dele para lá, só. E num sábado eu estava sentado na porta da minha casa, minha filha brincando ali, era bem pequenininha, e chegou um caminhão de mudança. O vizinho chegou, parou, eu fui lá cumprimentar o vizinho, oh, seja bem-vindo, tal, tal. E eu falei, o que você faz? Ele falou, sou advogado. Eu falei, nossa, que legal, parabéns, né, tal, tal, tal. Ele foi, e você? Foi, sou professor. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, ganha mal, né? Falei, ganhar mal igual advogado. Porque se você tá vindo morar numa casa geminada igual a minha, por que você acha que você ganha mais que eu? Então isso parte da gente. Nunca aceitem isso. Não aceitem que alguém fale que tua profissão é menor do que a outra. Nós estamos aceitando muito isso, muito passivamente, tá bom? Nós temos uma carreira linda, maravilhosa, uma profissão que é a mais necessária de todas, mas a gente precisa se valorizar também. Que linda mensagem, Sheldon, muito obrigada. Bom, com essa mensagem a gente finaliza e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado, obrigado.